Ao final do primeiro biênio, 1953-1955, a SAB contava com aproximadamente 300 sócios contribuintes. Mas isso não impediu que a SAB tivesse muitas dificuldades naquele início de funcionamento. Então, foi sempre muito complicado, difícil. E assim nós fomos levando, mas era complicado. Complicado. Olha, eu vi uma ocasião que achei que nós tínhamos que... A SAB participou ativamente da organização dos festejos do primeiro centenário de Brusque. Esteve à frente da criação da Comissão Especial em prol do Centenário, formada pelo prefeito municipal, presidente da Câmara e presidente da Sociedade Amigos de Brusque. Olha, passaram-se 3 anos, em 56, meados de 56, a meu ver, né, isso foi graças ao Aires Gevaert e ao Ciro Gevaert, que era um homem também cheio de ideias, dinâmico, resolveu-se criar uma comissão para os festejos, para preparar os festejos do centenário. Com 3 anos e meio de antecedência. E o Aires Gevaert era uma pessoa super organizada, super. Tá? Essa comissão ela foi discutida numa reunião com a participação daqueles 43 e possivelmente mais gente. E o Aires Gevaert foi o presidente dessa comissão, tá? De preparação para os festejos do centenário. Diversas subcomissões foram criadas e cada grupo foi trabalhar para a grande festa. E realmente foi uma festa estadual, para não dizer nacional. Eu me lembro que foi formada uma comissão para a organização dos festejos do centenário de Brusque, da qual meu pai, Aldo Krieger, fez parte, né? E todo o processo, dentro dessas pessoas que foram convocadas para formar, então, os festejos do centenário de Brusque, várias atribuições foram feitas. Entre elas, para o meu pai, por exemplo, foi incumbido de fazer o hino, a música do hino do centenário, né? E foi feito um concurso para que fosse escolhida a letra, onde o Eduardo Mário Tavares, o Edu, que é de Itajaí, venceu esse concurso. E daí saiu a música que foi gravada no Rio de Janeiro. Então, participei, posso dizer, ativamente do centenário, pessoalmente, né? E foi uma festa maravilhosa, porque todo mundo estava envolvido, todo mundo que eu digo, a população toda de Brusque, né, se envolveu com as festividades. Os festejos do centenário de Brusque, né, sempre foram dados muitas coisas para que fosse feito através da Casa de Brusque. Porque, além do seu Aires ser um historiador, ele acompanhou muito, naquela época dos festejos, o que acontecia na cidade de Brusque. Para ter o recurso suficiente, foi criado na época uma taxa, através de uma legislação especial, para essa finalidade, daquilo que a Casa de Brusque fazer, né? Publicações do livro, dos próprios festejos, das obras que foram publicadas, né? Da questão do brasão, da questão do hino do centenário, né? Para os festejos do centenário de Brusque, a SAB apoiou a pesquisa e o lançamento de diversas obras, pois havia a necessidade de compilar a documentação histórica desde a fundação da colônia Itajaí-Brusque até aqueles dias. Até os anos 50, né, não existia uma obra, não existia uma referência de pesquisa. Então foi exatamente a mobilização da sociedade, da comunidade, para buscar documentos para organizar o álbum do centenário, que fazia parte dos festejos comemorativos dos 100 anos, né, do nosso lugar. Esses documentos foram sendo reunidos e
não podemos esquecer a importância dos dois renomados historiadores catarinenses, Oswaldo Rodrigues Cabral e Walter Piazza, que buscaram essa documentação em Florianópolis, né? E a partir dali, junto com pesquisas locais e a força do Aires Gevaert, recolhendo documentações, fotografias e tudo aquilo que marcasse a nossa história, serviu como base para a confecção do nosso álbum do centenário. É a primeira obra grandiosa de referência que reuniu informações a respeito da nossa cidade. E naquele momento, o Oswaldo Cabral, pesquisador na história, ele deve ter descoberto lá no Departamento de Terras da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, os documentos, toda a documentação oficial da Colônia Brusque, dos 20 anos de Colônia Brusque. E também naquele momento, ao se tomar conhecimento de que esses documentos existiam, estavam lá, correndo o risco de serem extraviados ou perdidos, não é? Houve assim um movimento para que esses documentos viessem para Brusque. E aí, a meu ver, está o nascimento, a origem do Museu Histórico, embora ali não se falasse ainda, não é? De Museu Histórico, e da nossa Casa de Brusque. Os festejos do centenário, foi lançada a ideia, né, de se construir um prédio próprio. E aí o Aires Gevaert novamente à frente, de forma assim, numa filantropia que é rara, não é? Você conhecer, ele doou esse terreno para que aqui fosse construída a sede. E trabalhou de forma, com uma dedicação extraordinária, na extrema, para que o prédio fosse construído. Nos primeiros anos, as reuniões da Sociedade Amigos de Brusque aconteceram no edifício Mattioli, né? E com o passar do tempo, foi realizado em outros espaços, até na década de 60, fim da década de 60, início de 70, este prédio, que é hoje o Museu Casa de Brusque, ele foi finalizado e as reuniões passaram a acontecer aqui. A inauguração da sede da SAB aconteceu em 4 de agosto de 1971, hoje conhecido como Museu Casa de Brusque. No final da década de 1980, foi construída a Casa em Chaimel, um dos grandes sonhos de Aires, no espaço em frente ao prédio da sede, nos moldes de uma casa alemã e com o objetivo original de ser a Casa do Imigrante. O espaço onde é adquirido e montado a partir de recursos estaduais e federais. Atualmente, o local abriga as exposições de caráter temporário do Museu Casa de Brusque. E nesse período também, que eu, como tive o Bax, então já era presidente, eu vice-presidente, surgiu a ideia do Ciro Gevaert dizer assim para o Aires, eu vou te arrumar dinheiro para te construir a casa de Enxaimel, como tu sempre é teu objetivo. O sonho dele era construir uma casa de Enxaimel. E aí o Aires disse, mas tu vai arrumar isso aí? Eu disse, vou sim, vou. Era então ministro da Educação, o Jorge Bornhausen. Foi no governo militar isso aí, né? E ele era, então o Ciro disse, mas com o Jorge eu dou jeito, eu vou arrumar o dinheiro, isso aí. Antônio faz um projeto, e aí como fazer o projeto? E lá na casa dos Ficha, que tinha um Ficha aqui na rua São Pedro, o Horst tirando fotografias e o Bax depois fazendo uma planta, como seria a Casa de Brusque, e feito um projeto da construção, o Bax nessa parte conhecia bem, e entregamos para o Ciro entregou para o Jorge, foi aprovado. Na época foi 1 milhão, o dinheiro da época não me lembro, né? E foi contratado depois uma construtora para construir o que está aqui hoje. Aires Gevaert
foi o principal responsável por reunir a maior parte das peças, fotografias e documentos que compõem hoje o acervo do Museu Casa de Brusque. Conforme escreveu no ano de 1970, em Razões da Sociedade Amigos de Brusque, relata os motivos que o levaram a pesquisar e preservar a história e memória de Brusque e região. A SAB, ela tem um acervo que pouquíssimas cidades no mundo têm, porque ele inclui, inclusive, o que nós chamamos de certidão de nascimento da cidade. O primeiro relatório do Barão de Schneeberg, o nosso primeiro diretor, então, da colônia Itajaí, está preservado pela Sociedade Amigos de Brusque. Além desse documento, temos vários outros que são muito importantes para guardar a nossa história. São doações que foram sendo recebidas ao longo de muitos anos, capitaneadas inicialmente pelo Aires Gevaerd e também com grande auxílio do senhor Horst, que junto com ele fez toda essa busca, o senhor Horst Lesser, e de forma que nós temos aqui agora um acervo que é invejável, porque são documentos originais, incontestáveis, não há o que falar. Recentemente, por exemplo, nós, através dos documentos disponíveis aqui na SAB, nós conseguimos identificar que Brusque é o berço da grande imigração italiana para o estado de Santa Catarina. E não há discussão, está comprovado, são documentos que estão preservados. O Museu Casa de Brusque faz relembrar o passado por meio de arquivos, registros, relatos, objetos e fotos históricas, desde a colonização em 1860. Nesta trajetória, podemos destacar o primeiro mapa da colônia, onde mostramos as duas primeiras vias, as duas primeiras estradas, uma em direção ao rio Guabiruba e outra chamada de Caminho Novo, um acesso à Rua São Pedro por meio da atual Rua Felipe Schmidt. Nesse contexto, quero aqui mencionar o nome do Barão de Schneeberg, através de seu minucioso e organizado trabalho, que nos deixou todo esse legado histórico, registrando esses importantes fatos na vida da colônia. Nós temos aqui uma grande coleção de jornais, que foi todo um cuidado que o seu Aires teve, e hoje o Museu Casa de Brusque cede para outras instituições, não falo nem de pesquisadores, historiadores e tal, cede para outras instituições esses jornais como fonte de referência e inclusive exemplares que as outras cidades não têm, e ele teve o cuidado de guardar. Eu, como cidadão e pesquisador também, interessado por diversos assuntos e pesquisas, encontro na Casa de Brusque uma fonte inesgotável de material para muitos assuntos, para pesquisas diversas. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha interesse em buscar informações a respeito de sua família, de um familiar, de eventos que aconteceram, ou até mesmo curiosidades, quer saber o que aconteceu no dia do seu nascimento aqui na cidade, uma notícia importante, ou fatos históricos, ou quer ajudar um filho em um trabalho escolar, ou realmente aquela curiosidade de saber mais sobre a cidade em que vive, sobre a comunidade no qual está inserido, vai encontrar na Casa de Brusque uma coleção muito boa, fabulosa de periódicos. Todos os jornais da cidade estão aqui. Nosso museu é guardião de cerca de 25.000 registros fotográficos históricos. Esse volume é de uma imensa riqueza, uma vez que as fotografias são uma das mais importantes ferramentas para a preservação da memória de um povo. É muito interessante para mim, que não sou brusquense, né? Como muitas pessoas que vivem aqui em Brusque também hoje não são, conhecer um espaço como esse e verificar a importância de um espaço desse para a comunidade local e regional. E o Museu Casa de Brusque faz isso de forma fenomenal, que é guardar esse passado de um povo e preparar as novas gerações para o futuro.
dando, de certa forma, um pertencimento para as pessoas, né? As pessoas se identificam com o que passou e se pertencem cada vez mais. E o Museu Casa de Brusque, com as suas exposições, com o seu acervo e com essa abertura para a comunidade, todos os eventos que faz aqui, com certeza contribui exponencialmente para o desenvolvimento da cultura local. Eu nunca havia percebido a sua verdadeira importância para a nossa história. Eu só vim perceber realmente o que o Museu Casa de Brusque tem quando resolvemos, eu, o Celso Westrup e o Chico Imhoff, escrever o livro sobre a história das eleições no município. De princípio, eu achei que seria muito fácil obter as informações, os dados, porque imaginava que a Justiça Eleitoral, tanto aqui em Brusque como em Florianópolis, dispunha desses dados arquivados, né, na sua memória e até sistematizados. E qual não foi a surpresa? E eles não tinham absolutamente nada. Nós conseguimos fazer esse livro com 570 páginas. Nós devemos tudo mesmo à Casa de Brusque. Eu quero justamente enfatizar aquele ponto da importância de sonhar alto. Temos o exemplo aqui do seu Aires, e que um sonho muito forte não tem como não se realizar. Agora, naturalmente, a forma como seria, e a demora, a impaciência dele, posso muito bem imaginar. Porque eu vejo esse outro Barão de Schneeberg, mesma coisa. Ele, naquela época, a colônia Itajaí, sonhando ela grande, se desenvolvendo com as pessoas que naquela época eram os grandes lutadores para fazer algo dessa terra. Foi aqui neste vale tranquilo, entre os montes e o rio escondido, que há 100 anos atrás fugiu, que grande surgiu destemido, os heróis palmilhando o roteiro, sobre o solo que audaz desbravou, esse vulgar pioneiro, a semente de Brusque plantou. Salve Brusque, imortal, no recesso dos teus lares ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal. Sobre as áreas fecundas da terra,